Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Prof. Mima de Matemática. Antes de começar o conteúdo, ou até falar do que é à minha frente, eu quero dizer a vocês que nós todos vivemos um momento muito diferente, um momento ímpar, todos nós sabemos disso. Mas o que eu quero dizer para vocês apenas e simplesmente é que tudo passa. Passa. E nós podemos sair desse momento muito melhor do que entramos. Não perca o ânimo, eu sei que vão ter momentos de solidão, de dúvida, o que será que vai acontecer, mas acredite, o mundo inteiro está com vocês. Todos nós vamos sair renovados desse momento. Que nós façamos o nosso melhor. Nesse momento, o melhor de vocês é estudar. Então vamos lá. Dentro do possível, eu vou ajudá-los. Espero que tenhamos boas aulas juntas. Oi, gente! Nossa aula vai ser sobre a teoria dos conjuntos, que é um conteúdo da matemática lá do início do ensino médio. A nossa aula é essencialmente prática, então a teoria é desse tamanhozinho, que nós vamos falando à medida que formos fazendo os exercícios, tá? Então a primeira coisa é que o nosso assunto conjuntos envolve algumas ideias, que é o que é o elemento, o que é o conjunto propriamente dito, e pertinência, que é a relação que existe entre o elemento e o conjunto e seus elementos, conjunto e conjunto, conjuntos e subconjuntos. E nós vamos fazer as relações entre um conjunto e seus elementos, com outro conjunto e seus elementos, através de alguns símbolos que vocês têm naquela folha maravilhosa 1A, que está disponível no Classroom, que são eles: pertence ou não pertence, quando nós estivermos falando na relação de elemento com conjunto, e de contido e não contido, contém e não contém, quando nós estivermos falando de conjunto com conjunto, ou de subconjunto com conjunto. Então, são essas os símbolos que nós vamos usar para identificar que tipo de relação que tem uma coisa com a outra. Então, vamos pegar esse primeiro conjunto A. Veja, os conjuntos eles podem ser representados de duas maneiras. Desta forma aqui, ou de uma outra que nós vamos ver a seguir, que é através dos diagramas, tá bom? Nesse momento, nós vamos ver nessa forma aqui. Então, vamos pegar. A representação de conjunto é sempre essa, é uma letra maiúscula. A representação dos elementos são sempre assim, letras ou números ou figuras que estão entre chaves separadas por vírgulas. Então, aqui nós temos dois conjuntos, olha, o conjunto A e o conjunto B. E nós vamos pensar, como que a gente sabe aqui qual desses símbolos usar? Vamos ver, aqui é o C minúsculo, portanto é um elemento. Ops, essa caneta não tá boa. Então, aqui é um elemento. E aqui com letra maiúscula, nós estamos falando de um conjunto, certo? Então, qual desses símbolos aqui vamos usar se se trata de elemento e conjunto? Ó, é esse grupinho aqui em cima, ó, de pertence ou de não pertence. A ideia é a seguinte: se você se chama João Arruda, é porque você, João, é um elemento de um grupo maior chamado Arruda. Essa é a ideia. Então, você pertence à família Arruda. Entendeu? Então, vamos lá. Se C é elemento de A, é a pergunta: ele pertence ou ele não pertence? Então, vamos olhar o nosso conjunto A, B, I, C. Ó, nosso C tá ali. Portanto, C pertence ao conjunto A. E agora, o próximo também é um elemento, também é um conjunto. Portanto, nesta linha de elemento, conjunto, nós vamos continuar usando o símbolo pertence ou não pertence.
Então, vamos lá. A em relação ao B, ao conjunto B. O A é elemento de B? Sim, é elemento de B. Então, o A pertence ao B. E o elemento B em relação ao conjunto B? Olha, não é elemento, portanto, o B não pertence ao conjunto B. E o elemento D em relação ao conjunto A, B, C, D, ó, pertence. Prontinho aqui. Na nossa segunda coluna, vamos observar o quê? Que todos são letras maiúsculas, portanto, nós estamos falando relação de conjunto com conjunto. Então, nós vamos usar este segundo grupo de possibilidades de sinais aqui. E como é que nós vamos saber qual usar? Bom, vou dar uma ideia simples para vocês. Veja, nós temos um copo de água, um copo com água. Então, a água está dentro do copo. O copo está por fora. Mais ou menos a ideia de ser maior do que a água. Então, eu digo o quê? Que o copo contém a água, porque ele está dentro. E que a água está contida pelo copo. A ideia dos conjuntos e subconjuntos também é assim. Então, vamos ver aqui. Qual é a relação do conjunto A com o conjunto B? Veja, o que é elemento de B, que é o A e o E, está lá dentro do conjunto A. Então, o que nós pensamos? Duas possibilidades. Se eu pensar, eu posso pensar que o A não... que o A contém o elemento B. Por quê? Porque o B está todinho lá dentro, certo? E também eu posso pensar que o A não está contido no B, porque ele é maior. Ele só pode estar contido se ele for menor. E a outra possibilidade agora, pensando do B para o A. Bom, o B está contido no A. Lembra a ideia da água e do copo? Assim, ó, se eu tenho o copo, que é o conjunto A. Aqui dentro eu tenho o B. Eu digo que o B está contido no A, porque ele é menor. Então, o B está contido no A. E o B em relação a A, ele contém o A? Não, ele não contém, porque ele é menor. Então, o B não contém o conjunto A. E aqui nós vamos entrar numa coisa que eu ainda não falei, que é sobre os subconjuntos. Todo elemento desses conjuntos aqui, eu também posso dizer que são... Só um minuto. Eu também posso dizer que são subconjuntos desse conjunto. Então, aqui dentro, todo elemento pode ser tratado como um subconjunto do conjunto. Tá vendo? Que ele também vem entre chaves. Também posso agrupar mais de um elemento aqui para formar um outro subconjunto. Dessa forma, nós podemos analisar essas duas primeiras alternativas aqui. E uma coisa que também é importante que vocês saibam é que todo conjunto não precisa aparecer aqui, mas faz parte dele o elemento vazio. Vazio se representa desta maneira ou desta maneira. Então, agora também é um subconjunto, gente, de qualquer conjunto. Então, vamos pensar aqui. Como eu disse aqui, qualquer elemento pode ser tratado como um subconjunto. Então, vamos aqui. Aqui eu estou falando do subconjunto A. Qual é a relação dele com o conjunto A? É esse grupo aqui que eu vou usar, ó. O Azinho, o subconjunto A, está contido? Ou ele contém o conjunto A? Ele está contido, porque ele é menor. E o subconjunto A e E, em relação ao B, ele está contido lá dentro? Sim, ele está contido. E aqui,
O vazio e o vazio, como eu disse, são elementos de qualquer conjunto. Então, aqui ele pertence e aqui também ele pertence. Tá beleza? E agora nós vamos fazer o exercício número 1 da nossa lista 1A. Então, lembrando aqui rapidinho, pertence e não pertence, que são quando usamos em elementos com conjuntos, contido, não contido, contém, não contém, que é de conjunto com conjunto ou de conjunto com subconjunto. Bom, então nós temos aqui o conjunto A, que vai do 0 ao 8, ó, conjunto com letra maiúscula e elementos separados por vírgula. Conjunto B, que vai do 0 ao 4, e o conjunto C, que é 4, 6, 8, 10 e 12. Aqui nós temos relação ó, dos elementos com os conjuntos. Vamos usar esse grupinho aqui. Então, vamos comigo. Em relação ao conjunto A, o número 1 pertence? Sim, ó, ele tá ali. Então, o 1 pertence ao conjunto A. O 1 pertence ao conjunto C? Não pertence, gente, ó. Tá vendo? Simples, né? E o 4, em relação ao B? 4 é elemento do conjunto B. Então, ele pertence. Esses símbolos aqui são o que vão dar a relação de pertinência. É a relação, lembra que eu falei no conjunto, lá no comecinho? Pertinência é a relação entre os elementos e seus conjuntos, conjuntos, subconjuntos. Pertinência. E vamos lá, o 10 em relação ao A, ele é elemento? Não, não pertence. O 12 em relação ao C? Sim, então ele pertence. O 5 em relação ao C? Não responderam, mas ele não pertence, ó. Agora aqui, ó, letra maiúscula, letra maiúscula. Estamos falando de conjuntos com conjuntos. Então, o A em relação ao B. Vamos usar aqui, ó, gente, a segunda parte dos nossos significados, né? Vamos lá. O A em relação ao B. Ele é maior do que o B, tá vendo, gente? O B, todos os elementos do B estão aqui dentro do conjunto A. Então, o A contém o conjunto B. E o A em relação ao C. O 4 faz parte, o 6 faz parte, o 8 faz parte, mas isso não faz. Então, o A não contém o conjunto C. E o B em relação ao A? O B é menor que o A. Então, ou ele está contido ou ele não está contido. O B está inteiro lá dentro, então o B está contido no A. Agora, o B em relação ao C. Em número de elementos, eles são iguais, mas o que nós vemos? Que são bem diferentes, né? Ó, 0, 1, 2, 3, só tem o 4 em comum. Então, o que acontece? O B não está contido no conjunto C. E o C em relação ao A? Nós já vimos, ó, que esses elementos não pertencem ao A. Então, o C não está contido no A. E o C em relação ao B? Da mesma maneira, ó, não está contido. Ops, não está contido. Agora, aqui vem a parte dos subconjuntos. Lembra que são os mesmos símbolos que nós vamos usar aqui. Já falamos aqui, gente, sobre o vazio, né? Vazio é elemento, então ele pertence e ele pertence. Todos os conjuntos, apareça aqui ou não, eles são elementos. E agora aqui, o subconjunto é qualquer elemento do conjunto pode ser tratado como um subconjunto. Então, o 4 em relação ao C é subconjunto? Sim, ó. Então, ele está contido. Ele está lá dentro. Viu que vacilo? Vocês não podem pensar demorado como eu fiz não, hein, gente? Agora aqui, o 1 e o 2. Em relação ao conjunto A, tá lá, ó. Então, ele está contido. O B em relação ao A. Ops, a gente já tinha visto aqui, ó. Então, ele está contido. E o B em relação ao C. Foi meio que uma repetição, ó. Ele não está contido. O exercício 2 do
da nossa lista. Aqui tá errado, viu, gente? Eu vou corrigir aqui agora. O exercício 2 tem o seguinte enunciado. Um levantamento socioeconômico entre habitantes de uma cidade revelou que exatamente 17% tem casa própria, 22% tem carro e 8% tem casa própria e carro. E qual é o percentual de pessoas que não tem nem casa própria, nem carro? Bom, aqui nós vamos usar aquela outra representação de conjuntos que eu citei lá atrás, que você pode representar um conjunto entre chaves ou através de diagramas. Bom, como nós estamos falando da população de uma cidade, o que a gente entende? Que foi toda a população, ou seja, foi 100% dela entrevistada. E nós vamos representar isso, gente, da seguinte maneira. Nós vamos fazer um quadrado grande, onde aqui do lado de fora, nós vamos colocar o total pesquisado. Nesse caso, 100%. E aqui dentro, nós vamos representar através do diagrama. Veja que nós temos duas coisas, casa própria e carro. Então, nós vamos montar dois conjuntos. E eles vão se entrelaçar aqui, ó, nesse pedacinho. E o que nós vamos colocar aqui, nesse pedaço que tá junto? Aqui nós temos a casa própria. Aqui nós temos o conjunto dos carros. Esse pedaço que tem junto é onde nós sempre vamos colocar o nosso primeiro valor. Que é esse aqui, ó. O percentual das pessoas que tem as duas coisas ao mesmo tempo, ó. Esse pedacinho aqui tá no A, na casa, e tá no B, o carro. Então, nós vamos colocar o nosso 8% ali, no que a gente chama de interseção dos dois conjuntos. E nós sabemos o quê? Que o pessoal que tem casa é isso aqui, ó. E que esse total é 17%. Só que nós já temos, dos 17, nós já temos 8 aqui dentro. Então, o que sobra para esse pedacinho aqui, ó? É 8 mais quanto que vai dar 17? 8 mais 9. Tá vendo, ó? 8 mais 9, 17. A mesma coisa, o mesmo raciocínio nós vamos fazer pro lado do conjunto do carro, das pessoas que têm carro. Tudo isso aqui é o conjunto carro, que é o total de 22%. Mas dos 22, nós já temos aqui 8. 8 mais quanto que vai dar 22, gente? 8 mais 14. E onde é que vai a pergunta? Qual é a nossa pergunta? É o X da questão. Qual é a porcentagem dos que não têm casa nem carro? Vocês concordam comigo que os que não têm também fazem parte do 100%? Sim, né? Só que eles não estão no grupo do carro, não estão no grupo da casa, nem nos que têm ambos. Eles estão aqui, ó, num cantinho. Isolado, né? Não tem nada, coitado, ainda fica separado. Mas é assim mesmo. E o que é que nós vamos fazer para resolver e descobrir que número, que percentual é de pessoas que não tem nada do que está dado no problema? Nós vamos fazer uma soma de tudo isso, montar uma equação que tem que ser igual ao total pesquisado. Então, vamos lá. Aqui vai ser 9 mais 8, mais 14, mais as pessoas que nós queremos saber. Tudo isso vai dar 100%. Somando aqui, dá 31, mais o x igual a 100. Equaçãozinha normal, passo para o segundo termo e vou descobrir que o meu x é igual a 69%. Então, essa é a resposta aqui, gente. 69% das pessoas dessa cidade não tem nem casa própria, nem carro. O nosso exercício número 3 fala o seguinte. Num colégio de 100 alunos, 80 deles gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. Quantas pessoas gostam
de nenhum desses dois sabores pesquisados. Vamos aqui fazer a mesma coisa que fizemos no outro exercício, pessoal, no exercício número 2. Do lado de fora, nós vamos colocar o total de pessoas pesquisadas. Lá era 100%, aqui 100 alunos. Coincidiu o número, mas não importa, é isso? Aqui vai estar sempre o total, tá? E aqui os nossos alunos são 2 sabores, olha, nós também vamos ter, então, 2 conjuntos aqui dentro, ó. Do grupo que gosta de sorvete de chocolate e dos que gostam de creme. 60 gostam de ambos. Veja, quando ele diz ambos, quer dizer os 2 ao mesmo tempo. O que nós falamos? Que na interseção, ó, onde um conjunto está junto com o outro, está sobreposto, é por aqui que nós começamos. E começamos com este valor de 60 na interseção dos 2 conjuntos. Depois ele diz que, então já foi esse dado, gente, vamos fazer um tiquezinho aqui. Depois ele diz que 80 gostam de chocolate, mas veja, de chocolate gostam todas essas pessoas, os 60 mais quantos? Quantos que ficam nesse pedacinho? 20, ó, porque 60 mais 20 dá o total de 80, que são os que gostam de chocolate. A mesma coisa em relação a creme. 70 são as pessoas que gostam de creme. Aí eu venho e faço assim, ó. Se 70 são os que gostam de creme, aqui eu tenho 60 que sobraram 10, né? Aqui, na verdade, a conta que a gente faz é assim, ó. O total, 70 menos o que tá ali na interseção, ó. Dá o total aqui. E aqui, como é que eu cheguei nos 20? Eu fiz 80, que era o total, menos os 60 que já estavam na interseção, ó. Cheguei naquele 20 ali, beleza? E onde ficam os nenhum dos que não gostam de nenhum sabor? Cara, me enrolei, né? Mas vocês entenderam? Onde ficam as pessoas que não gostam de nem de chocolate nem de creme? Elas ficam de novo no cantinho. Coitadas, né? No cantinho, de novo. Sim, porque elas fazem parte do total de aluno pesquisado. E novamente nós vamos montar uma equação que é para descobrir qual é o número de pessoas que está aqui atrás desse X. Bom, nós vamos fazer isso através da soma desses valores que estão aqui dentro, ó, mais isso. Então, vai ser 20 mais 60, mais aquele 10, mais o X, tem que dar as 100 pessoas. Vamos lá, 60 com 20, 80, com 10, 90. 90 mais o X igual a 100. E nós vamos descobrir, então, que são, passa o 90 para lá com o sinal trocado, são 10 pessoas que não gostam de nenhum desses 2 sabores pesquisados. O número 4 diz assim: numa pesquisa em um site de hobbies, averigou-se que 3.700 clientes pesquisados, dos 3.700 clientes pesquisados, 2.100 preferiam usar seu tempo livre com bicicleta, 1.500 gastam com natação e 250 pessoas gastam seu tempo com outros hobbies. A pergunta é: qual é o número de clientes que responderam gostar tanto de bicicleta quanto de natação? Então, esse que gostam de ambos aqui, ó, ou que gosta tanto de um quanto o outro, quer dizer o quê? Que gostam dos 2 ao mesmo tempo. Isso lembra qual a ideia nossa, de agora a pouco? Da interseção, do que é comum a um e outro conjunto, tá? De novo, o nosso quadro gigante, onde do lado de fora nós vamos escrever qual é o total de pessoas. Aqui dentro nós temos esses grupos que são o quê? Os que gostam de bicicleta, os que gostam de natação
e os que gostam de outros hobbies, porque aqui, ó, esses outros também faz parte do grupo de pessoas que foram pesquisadas, né? Então agora nós vamos escrever essa equação, ele vai ser um pouquinho diferente, porque o nosso x, o que nós queremos saber, está exatamente na interseção, ó. É aqui que está o total de pessoas, porque a pergunta é que gostam de ambos, ó, o meio. E como é que nós vamos fazer para descobrir os números que vão aqui dentro? Do mesmo modo que nós fizemos antes. Então vamos ali. Se de bicicleta eu tenho que ter 2.100, ó, aqui no grupo de bicicleta tem 2.100. Só que esse pedacinho aqui, gente, esse é o 2.100, que era o todo, menos esse pedaço, tá vendo? Então, ali, ó, esse todo 2.100, mas este pedaço aqui é o 2.100 menos o x. E do lado de cá, o raciocínio é igual. Olha, de natação, 1.500 pessoas gostam. 1.500 pessoas é tudo isso aqui, certo? Só que só este pedaço aqui, do lado de cá, quanto que é? Aqui é 1.500 menos aquele pedacinho do x ali. Beleza? Então, vamos montar a nossa equação. Vamos aqui escrever agora a nossa equação. Como nós já tínhamos feito nos outros, né? Nós vamos fazer a soma de tudo isso aqui, mais esse pedacinho que tá fora, que são os outros, que vai ser igual ao total de pessoas pesquisadas. Então, vamos lá. 2.100 menos x, mais esse pedacinho da interseção, mais o pedaço de cá, mais esse 250, muito importante, não esqueçam de colocar isso aqui, igual a 3.700. Aqui cancelo x com x, somando isso com isso com isso, hora da minha colinha, 3.850, menos o x vai ser igual a 3.700. Bom, passo o x para cá, passo 3.700 para lá, nós vamos achar que o nosso x é 150. Ou seja, esse valor de x aqui, ó, é 150. E não... Isso, quantas pessoas que gostam de ambos? X é o valor de interseção das pessoas que gostam tanto de bicicleta quanto de natação. O problema número 5 agora, ele diz o seguinte: um hotel dispõe de 120 quartos, sendo que dentre eles 63 possuem micro-ondas, 77 hidromassagem e 25 não possuem nenhum nem o outro. A nossa pergunta é: o número de quartos desse hotel que possui apenas um dos dois itens mencionados é? Gente, olha bem, vamos montar o nosso quadro, como sempre. Do lado de fora, o total, 120. Aqui dentro nós temos do micro-ondas. Do lado de cá, a nossa hidro. E aqui no cantinho, ó, os que não estão nem tem micro-ondas, nem tem hidro. São quantos? São 25, ó. Nenhum nem outro. E a pergunta é qual que possui apenas um dos itens. Ele não falou aqui no nosso caso, gente, quantos são os quartos que tem as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso para nós não é claro no enunciado, né? Não foi dado, na verdade. Então, nós vamos chamar aqui de x. E como já fizemos nos outros exercícios, o total de micro-ondas está aqui, ó, 63. O total de hidro está aqui, 77. Nossa, parece um ovo, né? Estamos chegando na Páscoa mesmo. Ó. Mas vamos pensar comigo aqui uma coisinha sobre esse
valor 63? Olha, ele representa o quê? O total de quartos que tem micro-ondas. Só que o total aqui, ó, dentro do 63 também tá esse número que nós não conhecemos. Então, para pegar só esse pedaço aqui, nós vamos ter que dizer que é 63 menos esse x, ó. Tá bem? Vamos raciocinar do lado de cá da mesma maneira. Tudo isso é 77, mas só esse pedacinho aqui, ó, é o 77 menos o x. E agora vamos fazer nossa continha normal, tá? Aqui, ó, vamos montar a nossa equação, que é 63 menos x, que é a soma de tudo ser igual ao total, tá bem? 63 menos x, mais 77 menos x, mais o 25, vai ser igual ao total de quartos, 120. Corta, corta, somando tudo isso aqui, hora da cola, vai dar... Muita calma nessa hora. 165 menos o x vai ser igual a 120. Passa o x para cá, passa o 120 para lá e nós vamos ter que o nosso x é 45. Gente, 45 é o valor da interseção. Mas a pergunta dele é a seguinte: qual é o número de quartos que possui apenas um dos itens? Aqui, ó, é 45, certo? O que possui apenas um dos itens é esse aqui, ó, em relação ao micro-ondas. Então, a conta aqui, 63 menos 45. E do lado de cá, essa parte tem os dois, essa parte aqui é a que só tem hidromassagem. Vai ser, então, 77 menos 45. E isso vai dar 18 aqui e 32 aqui. Então, a parte que nós queremos de resposta é a seguinte, ó. É esse pedaço aqui, que vale 18, mais esse pedaço aqui, ó, que vale 32. Então, a nossa resposta aqui, ó, é 50. O total de quartos que possui apenas um, ou micro-ondas ou hidromassagens, é 50. O exercício número 6 é um exercício da UEL, onde eu me formei. Diz o seguinte: num dado momento, 3 canais de TV tinham em sua programação a novela em seus horários nobres. A novela A no canal A, B no B, C no C. Numa pesquisa com 3.000 pessoas, grifem esses 3.000 aí, porque é o nosso total. Esse aí é um pouquinho diferente, porque os outros dados são dados em tabela, senão vocês podem esquecer esses 3.000 perdidos ali no meio do caminho, tá bom? Numa pesquisa com 3.000 pessoas, perguntou-se quais novelas as agradavam. A tabela a seguir indica o número de telespectadores que designaram as novelas como agradáveis. Então, vamos lá. A novela A tem esse valor de pessoas que disseram que gostavam dela, a B, e assim sucessivamente. Algumas gostavam de mais de uma delas, e algumas outras gostavam, inclusive, das 3 novelas ao mesmo tempo. Gente, sou super suspeita, eu não gosto de nenhuma, né? E eu vou estar na resposta, que é assim: quantos telespectadores entrevistados não acham agradável nenhuma das 3 novelas? Bom, aqui, diferente daqueles outros que nós estávamos fazendo, que tinham duas grandezas, não, 2 coisas envolvidas, aqui nós temos 3, que são novela A, B e C. Vai acontecer tudo ao mesmo tempo. O modo de fazer é muito parecido com aquele, nós só vamos ter que prestar um pouquinho mais de atenção nas contas, tá bom? Então, vamos lá para o nosso quadro gigante, um pouquinho maior, porque agora nós vamos ter
o diagrama vão ter 3 círculos, né? Então, vamos colocar aqui fora o total de pessoas entrevistadas. Aqui nós vamos ter o povo da novela A, o povo da novela B e o povo da novela C. Bom, num problema desse tipo, nós sempre vamos começar, gente, de onde estiver, aqui, ó, o maior número de itens envolvidos, tá? E por que é isso? Porque lembra que a gente começa sempre da interseção? Nesse caso, nós temos, ó, 4 interseções. Nós vamos começar no lugar que envolve maior quantidade delas, que é aqui, A, B e C, e que tem 3. Onde que isso acontece aqui no nosso diagrama? Vou dar uma melhoradinha aqui, porque senão vai ficar meio apertado para escrever os números, tá? Ó. Então, o lugar onde acontece a interseção dos 3, A, B e C, é esse pedaço aqui, ó. Porque, vê, ele combina aqui, ó, o A com B, combina o A com, o A com C, o A com B e o B com C. Então, é nesse lugar aqui que vai o nosso número 100. E vamos fazer assim, ó, igual nós fazíamos nos outros exercícios, tá vendo? Vamos pegar o A com o B. Olha aqui. Ah, e cada vez que vocês forem colocando os dados aqui, gente, vai fazendo um tiquezinho aqui pra vocês não se perderem, sabe? Porque tem vários valores, né? Se a gente não fizer meio organizado, nós acabamos nos confundindo. Então, vamos ver... Não vamos fazer o A e B, não. Vamos fazer o B e o C. Vamos de baixo para cima aqui na nossa tabela. Entre o B e o C, nós estamos vendo que tem 300 pessoas que disseram gosto delas. Então, vamos pegar aqui, entre o nosso B e o C é o quê? É esse pedaço aqui, ó. Que é um total de 300 pessoas. Mas, veja, eu já tenho 100 ali. Então, o que sobra para esse pedacinho? 200 pessoas. Do mesmo jeito, nós vamos fazer com os outros. Entre A e C, ó, A e C, vou ignorar esse pedaço aqui, né? Se entre A e C são 400 pessoas e aqui eu já tenho 100, quanto que sobra para esse pedaço que é o resto do que eles têm em comum? Sobram 300. E agora, entre A e B, são 350 pessoas. Ignora o C. Entre A e B, ó, eu tenho esse pedaço. Se aqui já tenho 100, sobra para esse pedacinho 250. E agora aqui, o que nós vamos fazer? Vamos pegar tudo que é do A. Eu sei que o total de pessoas do A é 1.450. Então, o que eu faço para descobrir esse pedaço que ainda falta do A? Eu somo esses 3 aqui, ó, 300, 400, 550. E tiro de lá. Vai ser 1.450 menos 456, 650, que vai me dar 800, que é o que eu venho e coloco aqui, ó. E agora, e o B? O B é assim, da mesma maneira. O total de pessoas que responderam B é 1.150. Somo isso aqui, tiro de lá, o total que eu vou conseguir aqui são 600 pessoas. No C a mesma coisa, aqui é 900, ó. 3, 4, 5, 6, já foram 600 aqui. Quanto que sobra para esse pedacinho dos 900? Sobram 300. E aqui está a nossa pergunta. Quantos telespectadores que não gostam de nenhuma dessas novelas aí? Vamos montar a nossa equação como sempre. Gente, o que nós fizemos dos outros? Nos somamos tudo? Aqui também nós vamos fazer. Então, vai ser esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Mais o X vai ser igual a 3.000. O total somado ali dá 2.550 mais o X igual a 3.000. Deixando o nosso X sozinho, nossa resposta do X é 450 pessoas. E a nossa alternativa certa é a C. Encerramos aqui a nossa lista 1A. Vocês têm disponível
essa lista, mais uma 1B, que é o mesmo conteúdo. Lá, a diferença é que a lista lá só vai ter as respostas para vocês. Mas em tudo é semelhante ao que fizemos aqui. Até a próxima!